Graça e paz, irmãos, amém. Amém, irmãos. Como é bom ter vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês adoraram o Senhor. Deus falou com vocês através desse louvor, amém. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando agora através da mensagem, através da palavra. Então, antes de sentar, dá uma cotovelada no teu irmão de leve, amém. Isso, diga: é tão bom ter você aqui servindo ao Senhor, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, que bênção. Tome seu assento. Hoje, dia dos pais, um dia muito precioso para nós. E quem é papai aqui, levante a mão assim, por favor, só se identifique. Aleluia. Você que está perto, continue com a mão levantada. Está ali, Jorjão, uma honra, viu, Jorjão? Te ver aqui, fazia tempo que eu não te vi aqui por causa da pandemia. Tá certo, mas é uma honra, né, ter você e sua família aqui. Fernandão ali atrás também. Então você que está perto de um papai aí, dá um toquinho nele assim, ou se você puder abraçar, se você é filho, está perto, diga assim, ó, parabéns pelo dia dos pais, amém, irmãos? É importante isso, tá? Nós vamos até mudar algo aqui. Geralmente, dia das mães, né, aí tem festa, tem brinde, tem um bocado de coisa. A dia dos pais é feliz dia dos pais, né? Então vamos mudar esse negócio, amém, irmãos? Chegar aqui o dia dos pais, a gente dá uma Ferrari para cada pai. Mas só as mulheres que falaram, tá vendo? Os homens parece que não acreditam, rapaz, né? Vai ter dia dos pais aqui para a gente dar Ferrari para os pais. Receba aí em nome de Jesus. Quando vai ser eu não sei, como vai ser não sei, amém? Só sei que vai ser, aleluia. Só sei que eu creio que Deus pode. Você crê que Deus pode todas as coisas? Ele diz que Deus pode fazer todas as coisas, então tome posse. Então hoje, por ser o dia dos pais, né, nós temos uma palavra direcionada para os pais e também para missões, né? Então hoje nós vamos fazer a oferta missionária, tá? No final desta ministração, você vai ter a oportunidade de colocar a sua oferta missionária, tá? Se você ainda não tem o envelope, no final a gente vai lhe entregar, tá certo? Para você fazer a sua oferta missionária. Muitos irmãos levaram para casa, tá, o envelope, oraram a Deus, pediram a Deus: Senhor, coloca um valor no meu coração. E eu tenho certeza que hoje você já está com o seu envelope, você já sabe o valor que você vai ofertar para missões. Se você não sabe ainda, nós estamos na Vinha e hoje estamos mais de 31 países, né, pregando o Evangelho. Hoje pela manhã esteve conosco o pastor Ricardo Guimarães, da Vinha do Rio de Janeiro, e ele esqueceu o nome da cidade, né, Betão? Onde, pelo Paquistão ali, né, pelo Paquistão, e aí o missionário que estava lá na igreja, a igreja realmente perseguida, vocês sabem, nesses países, a igreja é perseguida ainda, e tiveram que mudar, né, o pastor de local, porque ele foi ameaçado realmente de morte. Tá, queridos? Então ainda existem lugares assim, e para a glória do Senhor, nós conseguimos, né, através da Vinha, né, Deus colocando no coração de muitos irmãos, nós conseguimos entrar em muitos países que realmente o Evangelho não pode ser pregado, tá certo? E você pode cooperar com isso, né, investindo através da sua oferta missionária, amém, queridos? Então nós vamos depositar esse valor amanhã. Então você talvez, poxa pastor, eu não sabia, mas se você quiser trazer uma oferta missionária, você pode trazer até amanhã. Então até meio-dia nós vamos estar aqui recebendo os envelopes, tá bom? Então vamos para a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo poderoso no teu coração. Eu quero falar sobre o coração missionário do Pai. Diga comigo: o coração missionário do Pai, amém? O texto que eu vou ler está em Lucas capítulo 15, de 11 a 24, está projetado aqui também. Então o coração missionário do Pai ali, tá? Então Lucas 15 diz assim, a partir do verso 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha, irmãos? 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, o mais moço: dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu. Então, irmãos, nós aprendemos hoje, né, com o pastor Ricardo, esse texto. Eu nunca tinha percebido algo, quando ele diz assim, ó:
dá-me parte da herança que me cabe. E logo em seguida, e ele, o pai, lhes repartiu. Então o pai deu a herança, tanto para o mais novo que pediu, quanto para o mais velho, com o que ficou. Amém? E o pai repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, e percebe, né, que passaram alguns dias. Então o menino, mesmo com a herança, o mais novo que pediu, porque quando você pede, você sabe, né? Para você pedir uma herança, ou reivindicar a herança, é só após a morte. Amém? Não é isso? Ok? Então o menino estava dizendo assim para o pai: tu não presta nem para morrer, eu quero a minha herança, tá? Imagina só, depois disso a Bíblia diz que alguns dias, né? Passado não muitos dias, o filho mais moço juntando, então ele ficou um tempo ainda em casa, tá? Juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Em algumas versões, diz que esse menino viveu de forma irresponsável. Cuidado como você está vivendo a sua vida. Viu, jovem? Aqui foi o mais moço. Cuidado. Às vezes você está brincando, né, com coisa séria. Então eu quero te dar um alerta hoje. Como é que você está vivendo a sua vida? O que você tem feito tem agradado a Deus? E às vezes a gente faz coisas erradas e quer botar desculpa em outros. Não, assuma seu erro. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. Vamos voltar para cá. Aleluia. Ele viveu dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, ele gastou o que, irmãos? Ele gastou o que? Tudo. Sobreveio àquele país uma grande fome. Ei, duas coisas vão aparecer agora no texto que este rapaz não tinha costume. Ele não sabia o que era. Olha só, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Fome é a primeira coisa, esse menino não sabia o que era. Ele era rico, filho de pai rico, pegou a herança, estava estourando. E geralmente quando se tem dinheiro, sempre aparecem amigos, né? Entre aspas. Tá bom? Principalmente quando você que paga a conta. Não é não? Vou pagar hoje, eu quero ir contigo. Me leva. Hã? É. Mas sobreveio fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. A segunda palavra. Primeiro, fome. Segundo, necessidade. Coisas que ele não sabia. Tá? Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este lhe mandou para os seus campos a guardar porcos. Vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Em algumas versões diz assim: ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga caindo em si, mais uma vez, grave isso. Você precisa talvez nessa noite, essa é a maior profundidade de uma queda, aprenda isso. A maior profundidade de uma queda não é o fundo do poço. Se você está no fundo do poço, você pode ir mais fundo nessa noite. Como assim, pastor? Você pode cair em si hoje e olhar para dentro de você e saber que tem um Deus que te ama e que cuida de você. Amém? Esse menino caiu em si. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi. Ele ensaiou um discurso, olha só, ele ensaiou, ele disse: lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria agora ser o quê? Um escravo. Irmãos, o pecado, escute isso, o pecado, a primeira coisa que o pecado quer fazer na tua vida é destruir a tua identidade. Esse menino era filho de um pai rico,
E o que é que ele está dizendo aqui? Eu vou voltar e eu quero que ele me trate pelo menos como um empregado. Meu Deus! Tem pessoas que pensam que estão na obra do Senhor, sabe, porque Deus está contratando um empregado. Você não é empregado, você é filho, ponto final. Amém, irmãos? E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ter chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa. Ó, impressionante. Ele diz assim: pequei. Então Deus permite você confessar. Porém, quando ele vai falar a outra parte, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deus não deixa, o pai não deixa, porque o pai aqui está simbolizando Deus. Quando ele diz: pequei contra o céu, aí ele vai falando: não sou. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa. O pai não deixou o filho falar sobre condenação. Muitas das vezes nós queremos confessar o pecado e nós queremos nos culpar. Nós queremos jogar condenação sobre nós. Deus não permite você jogar condenação sobre a sua vida. Amém, irmãos? Você pode até confessar seu erro, para bater a poeira, levantar a cabeça e seguir em frente, mas não deixe nem a sua mente e nem ninguém dizer que você foi condenado por alguma coisa que você fez. Você crê nisso? Amém? Foi isso que aconteceu. Em vez dele se condenar e o pai dizer: é mesmo, seu cabra safado, não. Olha o que o pai disse. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, põe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. O pai fez o quê? Uma festa. Meu Deus, esse é o coração do teu pai. Você crê nisso? Aleluia. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, começaram uma grande festa. Na verdade, irmãos, esse texto é um dos textos mais lindos da palavra. Não sei se você vê isso, mas eu vejo. É um dos textos de que ele retrata. Eu pensava, ele retrata o coração de um pai apaixonado por um filho que não o ama. Eu pensava, se você for ver na sua Bíblia, algumas Bíblias lá em cima, em cima do texto, vai falar a parábola do filho pródigo. Não é isso? Quem tem essa versão aqui, está escrito assim, tá? Tem. Só que eu pensava que esse texto realmente, a base, a essência, o principal desse texto fosse sobre o filho pródigo, mas não é. A essência desse texto fala do amor de um pai, amém? De um coração de um pai apaixonado por um filho que não ama, que o desprezou, mas que mesmo assim, ele não desiste do filho. Deus não desiste de você. É por isso que você está aqui nessa noite. Deus não desiste de você. Sabe, irmãos, Ele quer que esse filho, Ele anseia receber o filho em casa. E a casa não é o prédio, né? Eu falei no primeiro culto, às vezes alguns irmãos têm um vício de linguagem: nós estamos na casa de Deus, venham para a casa de Deus. Ei, isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui é um prédio, onde a casa se reúne. Como assim, pastor? A casa é você. Deus habita em você e não no prédio. Quem está entendendo, diga amém. Deus habita dentro de vocês. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, na edificação de uma casa, de um edifício para Deus. Cada pessoa que você se deixa ser usado por Deus e traz essa pessoa para o Evangelho, você está edificando uma casa, porque cada um é uma pedra. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Amém, irmãos? Então esse texto ele é muito lindo, ele trata de missões. A gente nem entende direito, né, quando a gente lê, mas está falando de missões em uma perspectiva, porque nós temos assim, ó irmãos, qual é a perspectiva natural da igreja? Nós temos que ir atrás dos perdidos.
Mas aqui, a verdade é os perdidos que vêm. Aleluia. Nós vamos receber os perdidos. Você crê nisso? Hoje, eu lembro quando nós começamos a visão celular, e às vezes a gente nem terminava a mensagem. Teve um dia, várias vezes isso aconteceu, eu nem terminava a mensagem, tinha alguém aqui na frente, eu falava, pois não. Aí a pessoa, não, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí eu, é mesmo, vamos parar aqui, irmãos, e orava. As pessoas querem, as pessoas estão desejosas de receber essa presença de Deus que está dentro de você. Amém? Deus só quer que você se deixe ser usado por Ele. Olha para o teu irmão, diga assim para ele, deixa Deus te usar. Sabe, nessa parábola a gente vê esse amor gracioso do Pai. Creia nisso, você é amado de Deus, amém, irmãos? Então eu quero te dar 3 pontos aqui, como é esse coração realmente do Pai. Então, primeiro, o coração missionário do Pai sofre pelos seus filhos perdidos. Eu quero te mostrar como é que está o coração desse Pai. E quando ele mostra isso, Deus é tão sábio em sua essência, que na palavra, antes dele entrar na perda maior do filho pródigo, ele vem trazendo perdas menores. Se você for ler o Evangelho de Lucas capítulo 15, primeiro ele fala das 100 ovelhas, que uma se perdeu, não foi o pastor que perdeu a ovelha, foi ela que se perdeu. Foi a ovelha que decidiu andar por caminhos errados. Sempre assim. Então não se culpe. Ah, porque esse fulano saiu da célula, pastor, e agora será se foi eu? Não, é a ovelha que decide se perder. Olha só, irmão, deixa eu falar algo para você. Não culpe pessoas, nem se culpe, simplesmente volte. Amém? Deu para entender isso? Sabe, porque a gente quer achar desculpa. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Diga comigo, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e para de dar desculpa. Amém, irmãos? Então, deixa eu te falar dessa intensidade. Então, primeiro, vamos lá. 100 ovelhas, se perdeu uma, e o pastor foi em busca da ovelha. Aí a Bíblia diz que quando o pastor achou a ovelha estava ferida, ele coloca a ovelha no ombro e leva para o aprisco. Quando chega no aprisco, ele chama os outros pastores e faz uma grande festa. Logo em seguida fala da dracma perdida. Uma mulher tendo 10 dracmas, ela perde uma. Ela chama as amigas e procura a dracma até achar. Quando ela encontra, ela reúne as amigas e faz uma festa. Amém? Então imagina. Primeiro, uma ovelha. Segundo, uma dracma. Aqui ele está falando de uma ovelha para 100. De uma dracma para 10. Só que agora quando ele entra, a coisa muda. Quando ele entra aqui no versículo 11, ele vai falando agora de 2 filhos. Uma ovelha se substitui, uma dracma também, mas 2 filhos se perderam aqui nessa parábola. Sabe o que Deus quer mostrar? É uma intensidade de perda, para você tentar sentir o coração de Deus quando um filho se perde. Sabe, irmãos, nós precisamos estar atento a isso. Precisamos voltar realmente à essência de saber quem somos e buscar as pessoas que realmente ainda não sabem quem são. Sabe qual é a tua função? É falar para os teus amigos quem eles são. Tem pessoas aqui que nem sabem quem são. Talvez você está aqui hoje e eu quero te dizer, em alto e bom som, você é filho, é filha amada de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que o projeto de Deus é que o filho nunca saia da sua casa. Nunca, sabe? E o Senhor nunca desiste dos seus filhos. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender esse princípio, né? Porque foram 2 filhos perdidos, e 2 fala de algo precioso. Por que eram 2?
porque dois podem abraçar, né? Porque dois podem orar. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Dois pode um batizar, o outro ser aquele que vai batizar, o outro sendo batizado. Dois são aqueles que podem participar da ceia. Então tudo que o diabo quer é quebrar esse princípio de relacionamento. Você e Deus. Deus te fez para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor. Ele te ama. Amém? E nós precisamos entender isso, tá? Então, o mais jovem diz: pai, dá-me parte da minha herança. Irmão, vamos ser sinceros. Essa conversa, imagina você olhando isso, um filho mais novo, chegando para o pai dizendo: dá a parte da minha herança, seu velho, não presta nem para morrer. Isso não traz assim algo de tristeza? Quem está entendendo? É verdade isso, sim ou não? É terrível, né? Um filho chegar e falar numa proporção dessa para um pai. Então, irmãos, isso quebra relacionamento, isso machuca. Então, os relacionamentos familiares hoje, baseado nesse texto, estão sendo ameaçados. Pai contra filhos, filhos contra o pai, sabe, está terrível. Uma geração onde, sabe, as pessoas não respeitam mais. Por isso, o último versículo do Antigo Testamento, o Senhor traz um alerta para nós. Malaquias 4,6 diz assim: o Senhor virá nos últimos dias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que a terra não seja ferida de maldição. Como, pastor? Pois é, a casa onde não tem esse relacionamento entre pais e filhos, essa casa está debaixo de maldição. É forte isso. Então eu quero te dar um conselho: vai lá e resolva. Honre pai e mãe. Queridos, vai ter uma conferência agora em São Paulo, uma capacitação de pastores da vinha. E eu empolgado, reunia eu e Betão. Vambora, Betão, vambora. Falei com a minha esposa, está tudo tranquilo e tudo arrumado, já a mala praticamente arrumada, já íamos pagar, né, a passagem. Aí eu resolvo ir lá em casa pedir a bênção, que eu sempre faço isso. Ô mãe, estou indo para São Paulo, dia tal. Ela: quando? Para onde? Olha aqui, menino. Não vai. Eu digo: eu sou teu pastor, Joana. Está falando agora com teu pastor. Eu estou falando com meu filho. Se você for, você vai me desobedecer. E quando chegar eu te dou uma pisa. Eu disse: sim, senhora, não vou mais. Aleluia. Eu honro minha mãe. Ela deve ter os motivos. Não vou nem perguntar. Não vou morrer se eu for, também se não for. Não interessa. Talvez o Senhor estava querendo me testar bem aqui. Como é que está o teu relacionamento com a tua mãe? Com o teu pai? Sou casado com uma mulher linda, maravilhosa. Temos 2 filhas, já tenho uma filha de 18 anos. Quando eu olhei, eu digo: menina, tu cresceu muito rápido, né? Uma filha de 18 anos, mas vou obedecer a minha mãe, ponto final. Mas tem jovens por aí: está pensando o quê? Dá nem pinto, dá nem saiu do ovo, né? Assim que diz. Está pensando o quê? Hein? Eu já mando no meu nariz. Tu não manda nem na tua unha. Em nada. Respeite, honre, porque o final da desobediência nós sabemos qual é. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar do amor do Pai. Amém? O grande projeto de Deus sempre foi que a nossa conversa em casa fosse uma conversa de amor. Amém, irmãos? Diga assim: as conversas que Deus quer que eu tenha em casa devem ser conversas de amor. Amém, irmãos? Mas esse filho, o
O filho pródigo não está nem aí para isso. Está nem aí. Para ele o que importa é o dinheiro. O que importa é curtir a vida. Eu quero curtir, pastor. Quero curtir o lance. Tem muito lance para curtir, pastor. Cuidado. Porque esse menino tinha tudo em casa. Recebeu a herança. Podia multiplicar isso. Ele não fez nada disso. Ele gastou tudo e desejou comer comida de porco. Esse é o final de quem anda por esse caminho. E Deus não força ninguém a nada. Irmãos, esse pai, por isso que ele tem um amor tão grande, porque ele tipifica Deus. Nessa parábola, o pai é Deus. E o filho pródigo, pastor? Somos nós. Eu e você. Por isso que Deus, Ele não nos obriga a nada. Você deve fazer por amor, igual um casal. Eu chego para minha esposa e digo, meu amor, poxa, você está tão linda, me dá um beijo. Não, não quero. Não, tu casou comigo, tem que dar um beijo agora. Aí ela vem, tá bom. Ó, beijo. Que beijo é esse? Que relacionamento é esse? Deus não quer isso. Deus quer que eu chegue em casa, eu olho para ela, ela já viu, percebeu. Ele está me admirando. Eu vou logo lá e vou dar um beijo apaixonado. Aleluia. Amém, irmãos? É assim que Deus quer. Deus não quer nada obrigado. Deus não quer que você dizime obrigado. Deus não quer que você dê oferta obrigado. Deus quer que você faça por gratidão, por amor, por estar apaixonado por Ele também. Amém, irmãos? É assim que Deus quer. O coração do pai sofre, mas Ele não impede que os filhos façam as suas escolhas. É você quem vai decidir. Ele quer que você decida por Ele, mas se você decidir pelo mundo, Ele já sabe, nós também, no que vai dar. Amém? Então olha para o teu irmão e diga assim, decida por Deus nessa noite. Amém, irmãos? Então, como eu falei, o pai repartiu a herança para os 2 filhos, sabe? E aí imagina comigo, esse menino que recebe a herança do pai, e que falou tudo aquilo para o pai no dia anterior, no dia seguinte ele senta à mesa, Betão, para tomar café, sabe, a família para tomar café, e aí, o outro irmão, mais velho, deve ter olhado para ele e dito, você falou aquilo para o nosso pai, porque a característica do filho mais velho, na verdade, o pai perdeu os 2, porque o que ficou também só fez loucura, ele se achava porque ele tinha ficado cheio de justiça própria, está entendendo? Então com certeza começou a ter uma guerra, aí o menino não aguentou, sabe, e partiu, sabe, a Bíblia diz que ele partiu. O pecado sempre faz isso, o pecado sempre nos leva para longe de Deus. Esse é o problema do pecado. Sabe por quê? Eu creio que Deus já perdoou todos os teus pecados. Você crê nisso? Não, tenha convicção. Esse amém, amém. Será? Você crê que Deus já perdoou todos os seus pecados? Diga com convicção, amém. Ou se você não tem convicção, diga eu não tenho convicção. Eu não tenho, pastor, é melhor assim. Depois a gente pode sentar e eu te mostrar, porque a Bíblia fala disso. Quando Cristo morre na cruz, Ele diz tetelestai, está pronto, está consumado, o preço foi pago, os teus pecados estão perdoados, acabou, amém. É isso, foi isso que Ele fez naquela cruz, está certo? Porém, o pecado vai te afastar, não vai afastar Deus de você, vai te afastar dele, é você que vai para longe. A Bíblia diz que o menino foi para a terra distante. Então o pecado faz isso, ele nos afasta da família, ele nos afasta de casa, ele nos afasta da comunhão, ele nos afasta da igreja. Não deixe isso acontecer com a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe como é que os esquimós, eles matam lobos? Você já ouviu falar sobre isso?
Como é que os esquimós no gelo matam lobo? Porque ele está lá na caça, de repente eles percebem ali que tem lobo na área, eles enfiam um punhal no gelo, com o cabo, né, e a ponta do punhal para cima. Antes eles matam o coelho, e pegam o sangue do coelho e envolvem no punhal. E aí o sangue vai congelando, eles vão colocando sangue, o sangue congelando, até ficar um picolé de sangue de coelho. Aí o lobo sente o cheiro à distância do sangue. E o lobo vai desesperadamente no picolé. E ele começa a lamber o gelo do sangue do coelho, lambendo. E a língua adormece. E de repente, o gelo acaba e só fica o punhal. E ele começa a lamber o punhal, a língua adormecida, e começa a se cortar, e ele não sente. Quando ele percebe que o sangue que ele está tomando quente é o dele, não tem mais volta. É desse jeito que eles matam os lobos. E não é assim que o pecado faz? No começo é prazeroso. Um homem casado olha para uma menina nova, ela olha para ele, troca olhares, né? É prazeroso. Aí começa a trocar mensagem no celular. Por isso eu não tenho senha no meu celular. Não tenho. Se eu tenho, ela sabe. Ela coloca até a digital dela já no meu celular. E abre. Aleluia. É assim que eu faço com ela, ela faz com o meu, eu faço com o dela também. Aleluia. E o das nossas filhas. Eu acompanho menos, mas ela acompanha mais. Ela olha, de vez em quando está lá olhando o celular de Rayana, o celular de Mariana. Sabe por quê? Uma certa mãe, mora aqui perto, veio até mim, depois de um culto nosso, ela disse: pastor, até pelo amor de Deus, ore pela minha filha. A minha filha entrou num site coreano, e essa menina agora fala coreano, se veste como eles, todo de preto, e mudou a cabeça da minha filha não está mais indo para os cultos, não quer saber de Deus, não me respeita mais, a menina mudou, só vive de preto, pinta os lábios de preto, está terrível, pastor, não tem mais relacionamento, tudo por causa de um pecado, que a princípio é bom. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Amém, irmãos? Então, o pecado, ele vai roubar a sua identidade. Não deixe isso acontecer. Se você errou, se você pecou, fale, confesse, bate a poeira, levante a cabeça, siga em frente. Deus é contigo. Caia em si, amém? Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Então você precisa sentir o coração do Pai em tudo isso, sabe? Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão lá fora, e o pai está aqui triste, né, querendo que o filho volte para casa. Por isso eu creio que Deus tem esse coração missionário, e nós precisamos também ter o mesmo coração, para interceder por essas pessoas, amém, queridos? Segundo, o coração missionário do Pai nos inspira a amar os perdidos. Diga, o coração missionário do Pai nos inspira a amar os perdidos. O verso 14 diz que depois de haver gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e ele passou a padecer necessidade. Então, como eu falei no início, duas palavrinhas que esse rapaz não conhecia: fome e necessidade. Então, a Bíblia diz que ele saiu de casa, ele sai de casa e vai perdendo tudo. Meu Deus, é impressionante. Tem pessoas que confiam em dinheiro, que confiam em não sei o que, sabe? Esse rapaz estava confiando em dinheiro e ele saiu gastando tudo, até chegar ao ponto de pedir um emprego. E aqui eu quero falar algo para vocês. A única oportunidade de emprego que surgiu para ele foi de cuidar de porcos. Nós, maranhenses,
uma carninha de porco assada na brasa, uma bistequinha, é gostosa ou não é? Aquela costelinha, é costelinha, Betão? Né? Que morde até o osso. Carré? É. Aquela costa, aquela que a gente comeu na casa do baiano, meu Deus, que carne gostosa. Para o maranhense isso não é problema, mas para um judeu não come carne de porco. Não fala em porco para judeu. E a Bíblia diz que esse menino foi cuidar de porcos. Foi a parte mais humilhante da vida dele. Cuidar de algo que ele abominava. Você está entendendo isso? Meu Deus! E se não fosse pior ainda, ele chega a um ponto de desejar a comida dos porcos. Ele chegou literalmente no fundo do poço. Tem gente que diz assim: quando você estiver no fundo do poço, você não pode cair para lugar nenhum mais. É mentira. Se tiver alguém aqui no fundo do poço, ainda existe um lugar que você pode cair. A Bíblia diz: caindo em si, no verso 17. Marque esse versículo na sua Bíblia. Caindo em si. Você que está em casa agora, marque aí o verso 17. Caindo em si. Ele caiu em si. O menino percebeu que ele não era tão maduro assim. Sabe, você precisa ver isso logo quanto antes. Você pensa que sabe, você pensa que você pensa que está dominando a situação. Não está. Você talvez esteja dominado pelo pecado, dominado por esses prazeres que parecem ser bons no começo, mas no final vai ser morte. Acorda! Acorda enquanto é tempo. Volta para a casa do Pai. Foi o que ele caiu em si. Ele viu a burrada que fez. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai tem empregados que têm comida do jeito que quiser, e aqui eu estou passando necessidade. Mas a minha pergunta: o que foi que fez ele lembrar do pai? O que foi que fez ele lembrar? Ei, nós precisamos, como igreja, como célula, como família, gerar em nossos familiares, nos membros, uma memória de amor. Diga comigo: memória de amor. Foi isso que aconteceu. O pai amava tanto o filho, que enquanto ele estava na companhia do pai, da família, o pai amava, liberava amor, a ponto do pai deixar ele escolher mesmo, tomar a decisão. E ele tomou a decisão errada. Isso quer dizer que as pessoas podem até ir para o mundo, irmãos, pode até passear no mundo, brincar com o pecado, mas se elas tiverem memórias de amor, elas vão voltar. Diga comigo: memórias de amor. Amém? Olha, o que me faz gostar desse menino é que ele era intenso. Ele foi intenso para cair no pecado. Ele caiu no pecado ao ponto de, por fundo do poço, desejar comer comida de porco. Mas também olha o que ele diz, verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei. Ele confessa tudo. Escute, é melhor você andar com pessoas que erram e que assumem o erro, do que com pessoas dissimuladas. Cuidado, as pessoas dissimuladas são um perigo. Eu tenho amizades dentro da igreja aqui com membros que não escondem nada de mim. Por isso que eu ando com eles. Porque de vez em quando um liga para mim: pastor, eu fiz isso. Como é que eu fiz isso, pastor? Eu caí de novo. Eu luto contra isso. Me ajuda, pastor, me ajuda em oração. E eu oro: vamos, filho, levanta a cabeça. Deus é contigo. Amém? É muito melhor andar com pessoas assim do que com pessoas dissimuladas. Bate nas tuas costas e fala mal por trás. Não, essa não é a identidade que Deus tem para ti. Veja esse menino: pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele é intenso no pecar, mas ele é intenso em se corrigir.
Eu vou voltar para a casa do meu pai, para que ele me trate pelo menos como um trabalhador. O que foi que esse menino viu além dessa imagem de amor? Além dessas memórias de amor, o que foi que esse menino viu? É isso que eu quero finalizar essa mensagem. Tem mais um ponto, mas ela finaliza bem aqui. Ele viu a imagem da graça. Diga comigo, a imagem da graça. A imagem do amor. A imagem do favor de Deus. Foi isso que esse menino viu. E que imagem é essa, pastor? Essa imagem diz o quê? Você pode fazer o que quiser, você pode tomar decisões erradas, fazer todas as suas burradas, mas o Pai sempre vai estar de braços abertos para te receber. Essa é a imagem da graça. Em muitos lugares, as pessoas são condenadas, são criticadas. Aqui não. Aqui eu quero que você receba essa imagem da graça. Não importa o que você fez, o teu Pai te ama, está de braços abertos para te receber. Aleluia, isso é tremendo demais. Amém, irmãos? Sabe, então o Pai simboliza esse Pai celestial. Então os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos tropeços, não bloqueiam o amor de Deus por nós. Diga comigo, os meus fracassos, os meus tropeços, os meus erros, não bloqueiam o amor de Deus por mim. Fale isso para você, acredite nisso, isso vai fazer a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Sabe, no verso 20 mostra que ele estava longe ainda, e o pai o viu. Irmãos, eu acredito que se ele não tivesse num monte, numa montanha, pelo menos a casa era de 2, 3 andares, e o pai estava na parte alta, e o pai estava esperando o filho. Você entende? O pai sabia que o filho desejou a morte, o pai sabia que ele pegou a herança antes do tempo, o pai soube que ele gastou tudo com prostitutas, mas o pai aguardava a volta do filho. Meu Deus, dá para entender que amor é esse? É o amor que ele sente por você. Esse filho somos nós, amém? E o pai é Deus, não esqueça disso. Então, quando nós sentimos esses desejos, de errar e calar, não, fale para alguém. Eu até falei, acho que domingo passado, ou domingo retrasado, tem alguém que você confie. O nome disso é discipulador, ou seu pastor, ou o seu líder de célula. Sabe, procure alguém, é bom você jogar para fora. Não guarde isso dentro de você. Amém, irmãos? A Bíblia diz que esse pai teve compaixão. O que é compaixão? Com mais paixão. Amém? Não é isso que quer dizer compaixão? Com mais paixão. Isso quer dizer o seguinte: quando você se torna capaz de sentir o que o outro está sentindo. Então, compaixão é quando você é capaz de sentir o que o outro está sentindo. Você passou, olhou alguém sentindo, pedindo comida, você sentiu compaixão, você sentiu a dor dele. Amém, irmãos? Olha, conta-se a história de que Spurgeon estava voltando para casa, e ele vai passando, mostra a imagem de Spurgeon, tá? Pronto, ele vai passando, e teve um desmoronamento, caíram algumas casas lá onde ele estava, e aí, ele estava passando, quando ele olhou aquilo, ele ficou triste, aí ele ficou observando, e dizendo, meu Deus, ajuda esse pessoal a achar essas pessoas que estão soterradas e tal, aquela coisa, e de repente, alguém que conheceu ele, disse, ei, Spurgeon, corre aqui, o teu irmão está aí embaixo, o teu irmão está soterrado. Compaixão, sentir a dor do outro. Enquanto ele não tinha amor por alguém que estava ali soterrado, ele não fez nada. Mas na hora que ele soube que era o irmão dele, ele mesmo foi lá e com as próprias mãos começou a cavar. O nome disso é compaixão. É o que nós precisamos ter no dia de hoje pelos perdidos. É o que nós precisamos ter hoje pelas pessoas que estão sendo soterradas pelo diabo, pelo pecado. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar.
para resgatar essas pessoas, em nome de Jesus. Você só vai amar missões quando você tiver compaixão, quando você sentir o que Deus sente. Quando um filho se perde, quando uma prostituta não quer voltar, quando um jovem está atolado nas drogas, só Deus sabe. Esse sentimento Ele quer transferir para nós hoje, para que a gente entenda, para que a gente sinta essa compaixão, amém? E o interessante aqui, irmãos, é que a Bíblia diz que no verso 20, Beto, eu não marquei o tempo, meu Deus, perdão, mas ainda está aqui, daqui para meia-noite a gente termina, aleluia. Então, a Bíblia diz no verso 20, que o pai, ele teve compaixão, e ele olhou o menino, ele olhou, e a Bíblia diz que ele correu. Irmãos, você que não conhece a história, que não sabe o que se passava nos dias que foram escritos esse texto, é que só corria quem era maluco. Os homens sensatos não corriam. Ainda mais esse homem que tinha uma condição financeira de excelência, ele era um homem rico, dono de fazenda, ele jamais correria, porque um cavaleiro, ele anda, e a dama, ela sabe se sentar de forma elegante. Então só corria quem era maluco. Deixa eu voltar para cá. O que foi que o pai fez? Ele, porque se o povo ia chamar ele de doido, olha o maluco, correndo atrás de um bandido que nem merece. E o detalhe, ele não simplesmente correu, porque naquela época os homens também vestiam, era vestido, e os vestidos davam até nos pés. Pega lá o vestido da tua mãe e tenta correr com ele. Sabe o que foi que o pai fez? Está aqui o vestido, ó. Ele, ó, colocou aonde? Na cintura. Por que ele fez isso? Ele se expôs. Ele disse assim, ó, meu filho, lá está vindo ele, quebrado, falido, todo arrebentado. O que o povo não vai falar dele? O que o povo não vai falar do meu filho agora? Então, essas más línguas vão estar falando dele, eu não quero que isso aconteça. Eu tenho que fazer um escândalo maior do que o dele. Por isso que o pai pegou, levantou o vestido, expôs a sua nudez, a sua vergonha, e correu feito um louco, porque o escândalo que ele fez, cobriu o escândalo do filho. É assim que Deus faz. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o escândalo da cruz cobriu os nossos pecados. Aleluia! Ele te ama, não tenha dúvida disso. Agora o que o pai fez, ofuscou o que o filho tinha feito. Amém? Então o que você fez não se compara ao escândalo da cruz. O que Jesus se expôs por você. Amém, irmãos? Então não esqueça disso. Não é o pecador quem sai correndo para Deus, é Deus quem sai correndo para o pecador. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso. Mas escute, as pessoas pensam que quando o véu se rasga, elas entram no Santo dos Santos. Não é isso que acontece. O véu do templo se rasgou, ele que saiu ao teu encontro. Creia, ele está aqui, ó, correndo para te abraçar, para te cobrir de beijos. Amém? Esse é o amor do pai. Por último, o coração missionário do pai investe tudo o que tem pela salvação dos filhos. Ele investe o que, irmãos? Investe o que? Verso 22 e 23. Está aí?
Trazei também, matai o novilho cevado. Meu Deus, ele não se contém só com a loucura. Ele vai dar uma festa. Eita glória! Ele foi e fez, preparou uma festa. Sabe, irmãos, a festa começa na rua e continua na casa. É isso que acontece aqui. O pai, ele poderia simplesmente, pela lei, expor o filho, como nós fazíamos antes. Quando alguém pecava, por questões de disciplina, o irmão André Felipe fez isso, aquilo e aquilo, para servir de exemplo para os demais. Ele vai ser disciplinado. Quantos concordam, digo amém. Aí alguns irmãos pegavam a metralhadora, amém. Toma, pecador. O pai poderia fazer isso? Sim, mas ele não fez. Por que ele não fez? Aqui entra a essência do evangelho. O que é o evangelho? Boas, diga para mim, boas notícias, boas novas. Ei, você nunca vai ver Deus dando uma má notícia. Se esse pai aponta para Deus e esse menino aponta para nós, o pai tinha que fazer uma festa. Comamos e regozijamos, porque ele estava morto. Esse é o verso 22, é? Tem certeza, Kleber? Amém. Trazei o novilho, matai o novilho cevado, comemos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a grande festa. Irmãos, meu Deus, sabe, houve uma festa tremenda. Aí, eu penso assim, o pai chama, né, o servo, vai lá, convida os amigos dele que moravam aqui perto, chama todo mundo para a festa. Chama que o meu filho que estava perdido, ele voltou. Chama, ele estava morto e reviveu. Eu quero festejar com os amigos dele. Aí os amigos vão chegando, Fernando. E vai chegando gente. E a música tocando, Kleber. Aleluia, né? E a música tocando. E festa truando lá na casa do pai. As pessoas diziam assim, mas que festa é essa mesmo, gente? E de repente, para a música, o pai chama o filho. Vem cá. A Bíblia diz que o pai colocou vestes novas. Foi? Sandálias novas. Quando o povo olhou, meu Deus, olha o menino, olha que roupa, esse vestido de linho finíssimo. Ele foi mesmo e prosperou. Deu certo, Júnior. O menino saiu de casa, viu, Fernando? Saiu de casa, trabalhou, prosperou. Ei, essa é a boa notícia. Se você estiver no fundo do poço, entregue sua vida a Jesus, porque Ele vai te dar vestes novas. Aleluia. Ele vai pôr um anel no teu dedo. Escute isso, irmãos. Quando a gente emagrece, a primeira coisa que seca é a mão. Você sabia disso? No corpo. O menino passou o tempo, se ele desejou comer comida de porco, é porque ele estava com muita fome, sim ou não? A Bíblia diz que ele estava passando necessidade, sim ou não? Então esse menino emagreceu, sim ou não? E o pai colocou um anel que coube perfeitamente no dedo dele. Eu tive Covid, irmãos, para quem não sabe, logo no comecinho, no mês de março, eu perdi 10 quilos, sem exagero nenhum. Eu colocava a mão assim e a aliança caía. Sério, a aliança caía. Aí eu disse para minha esposa, meu amor, eu vou ter que cortar aqui, diminuir a aliança que não está dando mais. Ela, não, te acalma, daqui a pouco volta ao normal.
Daqui a pouco vai ser dificuldade para sair. Pois é. Então o menino, ele pegou, porque que o pai fez? O pai dele foi lá onde a pessoa que faz o anel, disse: ei, tu sabe a medida do meu filho mais novo? Pois é, faz outro anel para ele lá, aquele mesmo anel que ele tinha um, pois é, faz de novo outro. Aí do mesmo tamanho, não, diminui aí, diminui um pouquinho, porque eu tenho convicção de que tem que ser menor. Quando o pai coloca um anel no dedo do filho, o filho olha para o pai e diz assim: é verdade, ele nunca desistiu de mim. Até a medida do dedo, ele sabe qual é. Amém? É assim que Deus te ama. Sabe, queridos, essas são as boas novas. Não existe cenário negativo para Deus. Esse é o evangelho perfeito. O meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. O amor do pai trouxe vida ao filho perdido. Sabe, o amor do pai trouxe um coração novo. Por isso que missões começam quando nós entendemos a alegria do pai, quando o filho volta para casa. Quantos querem alegrar o coração de Deus nessa noite? Você já sabe como agradar o coração de Deus. É quando os filhos voltam para casa. Quantos filhos estão lá fora que precisam voltar? Talvez você conhece, já ouviu falar de pelo menos um ou dois. Nessa noite, eu quero te desafiar a você ir e trazer os filhos de volta. Amém, irmãos? Um bom exemplo disso foi José. É impressionante, quando Jacó chama José, Jacó diz assim para José: José, vá procurar teus irmãos, eles estão demorando, vá procurar teus irmãos, eu preciso que eles voltem. A Bíblia diz que José foi. Quando ele chegou lá, os irmãos jogaram ele dentro de uma cisterna. Lembra dessa história? Vendeu ele para uma caravana de ismaelita. Ele foi parar lá no Egito, na casa do Potifar. Só que a Bíblia diz que 19, 20 anos aproximadamente, 20 anos se passaram. Aí a Bíblia diz que José tem um encontro com os irmãos. José perdoa os irmãos. Aí José diz assim: agora eu quero que vocês tragam meu pai. Traga meu pai aqui. Quando Jacó chega no Egito, José lembra do que o pai mandou ele fazer. Lembra, pai? Quando o Senhor disse para eu procurar meus irmãos? Pois é, eles estão aqui. Meu Deus, isso é tremendo. Por isso que Deus quer que nós sejamos como José, que nós apresentemos os nossos irmãos. Amém, queridos? Sabe? E por último, eu quero mostrar que o filho mais velho, ele não se importava. Por isso que o pai perdeu os dois. Olha, Lucas 11, 25, verso 25. Lucas 11, 25, né? Ora, o filho mais velho estivera no campo. É 15, 25, né? 15, 25. Isso. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou uns dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Meu Deus, esse filho mais velho aponta para alguém que não está envolvido com missões, aponta para alguém que não está nem aí com o que está acontecendo. Se a igreja está crescendo ou não, o problema é do pastor. É nosso, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor, e nós somos cooperadores. Diga para o teu irmão mais uma vez: deixa Deus te usar. Você não é o filho pródigo. Por isso que essa história termina no vácuo. O menino, sabe, disse: não vou entrar na festa, e acabou aí, acabou bem aí, cheio de justiça própria, cheio de vontade, cheio de lei, e nós não andamos mais na lei, nós andamos debaixo da graça, dessas boas notícias. E agora eu finalizo, eu quero até que o louvor suba, eu quero finalizar com uma ilustração. Conta-se a história de que numa aldeia tinha um rio,
e um rio muito turbulento, muito fundo. E às vezes crianças caíam nesse rio, muitos se perderam. Só que um certo dia, uma mãe começa a gritar: menino no rio! Menino no rio! Quando ela foi ver, era o filho dela: meu filho no rio, socorro, me ajudem! E aí estava passando um rapaz, um nadador profissional da aldeia, muito bom na natação. Quando ele olhou, ele disse: olha, hoje parece que as águas estão mais turbulentas, né? Está muito forte a correnteza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para salvar teu filho, mas eu vou amarrar uma corda. Ele amarrou uma corda na cintura. Ele disse: quando eu chegar no menino, vocês me puxam com o menino, porque eu não vou ter forças para voltar. E assim ele fez. Amarra a corda, ele se joga no rio e começa a nadar. Quando ele chega no menino, que ele abraça o menino, ele dá um grito: puxem a corda! Para surpresa dele e de todos que estavam ali, ninguém, Júnior, segurou a corda. E os dois foram levados pela correnteza. Hoje, eu quero te convidar a, pelo menos, se você não tem coragem de se jogar no rio, segure a corda. Segure a corda. Não deixa, sabe, não deixa. Os missionários estão precisando da nossa ajuda hoje, em oração. Irmãos, coisas terríveis estão acontecendo em igrejas perseguidas. Hoje nós moramos num país livre, a gente pode adorar a Deus, a gente pode pregar ao Senhor, a gente pode ir para o meio da rua, proclamar, para o meio da praça, mesmo nesse Covid, nessa confusão toda, a gente pode às vezes se aglomerar, falar do amor de Deus, nós somos guardados debaixo das asas, mas tem lugares que eles não podem fazer isso. Tem governo proibindo até os cultos online, casas sendo queimadas de pastores. A coisa está séria. Jesus está voltando. O diabo sabe que está nos últimos minutos. E sabe qual é o principal objetivo do diabo? Levar o máximo de pessoas possível com ele para o inferno. E qual é a nossa função? O Senhor disse através de Jacó: vá atrás dos teus irmãos. Tem muitos irmãos aí fora que a gente nem sabe que são nossos irmãos, gente. Eles também não sabem que são já daqui. Por isso eu quero te desafiar nessa noite, a você ir, se deixar ser usado por Deus, porque missões se faz com os pés dos que vão, missões se faz com os joelhos dos que oram, e com as mãos daqueles que contribuem. Se você não pode ir, se você não pode orar, eu creio que podemos, mas você também pode cooperar. Amém? Fique em pé comigo agora para a gente orar ao Senhor.